Porque hoje o Fernando Haddad, ele é ministro da Fazenda. E o Paulo Guedes, ele era ministro da Economia. O que na prática, né, qual que é a diferença entre os dois? Qual que é a diferença do poder entre os dois? O que o Haddad, ele teoricamente não manda, que o Guedes mandava, né? Isso é positivo ou é negativo, no final das contas, dado a sua visão, né? Você acredita? Tem quem tá lá. Tudo na vida, em economia em particular, tem os seus, né, os seus lados positivos e negativos, né? Você tem trade-offs o tempo todo. O Paulo Guedes, ele juntou o ministro da Indústria e Comércio, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho. Tinha mais um ministério aí? Previdência Social. A Previdência Social. Então, quando você junta esses 5 ministérios numa pasta só, debaixo do Paulo Guedes, a capacidade de fazer pressão sobre o orçamento dessas 5 áreas fica limitada a um ministério só. Então, ele cala as pressões que podem vir do trabalho, da Previdência e da Indústria e Comércio, que foram sempre vistos como fontes de pressão enorme sobre a política econômica. Então, para o bem ou para o mal, o Paulo Guedes calou esse burburinho, falou, aqui não vai ter mais barulho porque ninguém vai reclamar. A Previdência fica comigo, o Ministério do Trabalho acabou, não tem simplesmente o Ministério do Trabalho mais, Indústria e Comércio, que são os empresários trazendo sempre demandas absurdas, pedindo benefício tributário, né? Benefício tributário, câmbio a R$1, câmbio a R$7, aquela coisa maluca. Acabou, então fica quieto aí. Então tem a vantagem de, se você quer elaborar uma estratégia de crescimento focada em alguma coisa, você consegue fazer. Qual é o lado negativo disso? Você cala reivindicações que muitas vezes são legítimas, que apesar de custosas, são legítimas. Perfeito. Né? A gente não pode reclamar dos trabalhadores estarem pedindo alguma coisa. Tem que atender os trabalhadores. O problema é que eles são 210 milhões de pessoas. Você não vai ouvir esses caras. Você não vai ouvir a Previdência Social. Você precisa ouvir, porque é um problema que está ali. Então, se por um lado ajuda para você ter agilidade, no outro você corre o risco de ter esse problema calado. Quando você vai para um ministério, quando você faz essa reforma agora, o risco que existe é o oposto, né? É você ouvir demais esses segmentos e deixar a voz da execução e do planejamento orçamentário presas a esses problemas. Então, coisas que você tem que resolver urgentemente no orçamento, às vezes ficam presas nessa necessidade estratégica de atender as condições de trabalho, que só se resolvem estruturalmente. Vamos dar um exemplo. A Indústria e Comércio, no discurso que o vice-presidente Alckmin fez na sua posse como ministro da Indústria e Comércio, falou do problema da desindustrialização e que industrializar é um problema urgente. O problema é que o mundo está vivendo a desindustrialização desde a década de 90. Perfeito. Com um fenômeno que chama China. O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar a mesma estrutura social e política da China, só se fizer isso. Não certo, é? Né? Vamos botar aqui, vamos chamar o Xi. Xi, vem cá, nós somos uma colônia de vocês agora. Bota para correr todo mundo aqui. Tem muito esse comparativo com a Coreia do Sul também, né? Naquele processo que ela teve de industrialização no pós-guerra. Só que, ignora solenemente, foram 2 ditaduras, né? Então, você quer ter essa liberdade, ou falta de liberdade, para poder botar isso em prática? Exatamente. Num momento em que, historicamente, as maiores potências industriais estão perdendo o trabalho industrial, né? Tirando a Alemanha por um problema específico da zona do euro, e que tem um capital humano talvez seja incomparável no mundo por enquanto, na área industrial, os Estados Unidos, ele viu toda a indústria dele desaparecer, né? A região do norte, do nordeste do país, toda se industrializou, as regiões que eram mais fortes, a Pensilvânia, Michigan, tudo aquilo que era um corredor industrial gigantesco, siderúrgico, a indústria de automóveis, está tudo ali, tudo isso virou pó. Se vocês olharem, né, o iPhone, quem tem um iPhone 4 mais antigo, olhar no verso, você vai ver que ele é assembled em Califórnia. Depois do 4, todos são assembled in China. Né? Então, exatamente. Então, os desafios do mundo hoje são sérios, passam, inclusive, por essa nova ordem
global que está passando depois da pandemia, que envolve, inclusive, a questão de semicondutores, tem toda uma nova postura. Tem uma palestra do Roberto Campos muito legal sobre isso, ele fala sobre isso corretamente, são os desafios globais no momento. Então, eu tenho um pouco de receio para saber se essa questão ela é bem endereçada na cabeça desses desenvolvimentistas. Uhum. Qual é a minha grande preocupação com eles? É encarar o nosso atraso econômico como sendo respondido apenas com uma industrialização, né? E essa industrialização ela ser induzida pelo Estado, como eles fizeram no governo Dilma. O que eu quero dizer com isso? Para você criar um emprego industrial de maneira artificial, você tem que dar benefícios fiscais a um empresário, né? Então, você vai criar 1.000 empregos, como exemplo, dando R$1 bilhão de benefícios fiscais a essa empresa. Será que esse R$1 bilhão não seria utilizado melhor pela população, atingindo mais do que 1.000 pessoas para você fazer essa política? Não existiria uma política econômica alternativa melhor? Porque os nossos recursos são muito escassos. Ao contrário do que é dito pelos desenvolvimentistas, o Estado brasileiro é pobre comparativamente aos outros estados, né? O nosso gasto já é elevado per capita, apesar de ser muito pequeno em termos absolutos. Fala-se muito que o Brasil gasta muito em educação com proporção do PIB. Mas se você pegar em dólares, o nosso gasto ainda é muito baixo, né? Porque o nosso PIB é baixo. Então nós precisamos crescer, nós precisamos fazer estratégias de crescimento inteligentes e as estratégias desenvolvimentistas, no tempo, se mostraram um fracasso rotundo, né? O que causa o crescimento? Essa é a pergunta. Bem-vindo ao jogo. O problema do economista. Esse é o jogo que os Estados Unidos estão tendo dificuldade para responder, a Europa, o Canadá. Todos nós queremos saber de onde vem o crescimento.